Querubins. Os querubins são um grupo de seres celestiais criados por Deus. Eles são os primeiros na hierarquia angelical a aparecer na Bíblia, imediatamente após a queda de Adão e Eva do favor divino. Gênesis 3 registra os eventos no Jardim do Éden. Ao violarem o mandamento de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva provavelmente teriam estendido suas mãos para também comer da árvore da vida e viver para sempre. Como resultado, foram forçados a deixar o paraíso terrestre. Mas o que teria impedido Adão de voltar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? A resposta está neste versículo, Gênesis 3, versos 24 e 25. Então o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Assim, ele expulsou o homem e colocou a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Que situação terrível teria sido se Adão tivesse comido da árvore da vida e permanecesse perpetuamente em seu estado caído. Deus enviou uma comitiva de querubins gloriosos e confiáveis para guardar o acesso à árvore e evitar isso. Não sabemos a reação de Adão ao testemunhar esses gloriosos querubins pela primeira vez na história humana. Talvez a admiração, medo e maravilha sejam todas emoções que vêm à mente. Em outras partes da Bíblia, somos informados sobre como as pessoas reagiram ao ver os anjos. Zacarias, por exemplo, em Lucas 1, versos do 11 ao 13. Então, à direita do altar do incenso, um anjo do Senhor apareceu a ele. Zacarias ficou perturbado e tomado pelo medo. O anjo disse a ele: "Não tenha medo, Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Sua esposa Isabel terá um filho e você o chamará de João." Adão percebeu que sua transgressão o havia separado da companhia e presença de um Deus santo. Curiosamente, a próxima ocorrência dos querubins na Bíblia envolve a recuperação do que foi perdido. Moisés, em Êxodo 25, recebeu instruções específicas e detalhadas sobre como fazer os móveis que seriam usados no tabernáculo. A Arca da Aliança e o propiciatório, onde Deus prometeu encontrar-se e comunicar-se com Moisés, foram os primeiros a serem detalhados. Deus queria que algo estivesse sobre o propiciatório, e ele escolheu representações dos querubins em ouro. A seguir está a intrigante descrição de Deus a Moisés. Faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revesti-la de ouro puro, tanto por dentro quanto por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor dela. Faça 4 argolas de ouro para ela e prenda-as aos seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Em seguida, faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro. Insira as varas nos anéis, nas laterais da arca, para que a arca possa ser carregada. As varas devem permanecer nos anéis desta arca e não devem ser removidas. Coloque na arca as tábuas da lei que darei a você. Faça uma tampa de expiação de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo querubim na outra. Faça os querubins de uma peça com a tampa nas 2 extremidades. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo a tampa com elas. Os querubins devem enfrentar um ao outro, olhando para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e coloque na arca as tábuas da lei que darei a você. Assim, acima da tampa, entre os 2 querubins que estão sobre a Arca da Aliança, eu encontrarei você e lhe darei todos os meus mandamentos para os israelitas. Faça uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Êxodo 25, versos 10 ao 23.
Deve ter sido uma visão impressionante. Os querubins associados à presença direta de Deus. A partir dessas duas passagens da Bíblia, parece que a principal responsabilidade dos querubins pode ser proclamar a pecaminosidade do homem e proteger a presença de Deus do homem pecador. Tanto quanto Adão ansiava retornar ao jardim do Éden, os querubins lhe lembravam que ele havia quebrado a lei de Deus. O sumo sacerdote de Israel era permitido entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para contemplar o propiciatório. Estou certo de que ele deve ter sentido em cada ocasião: eu não pertenço aqui na santa presença de Deus, pois sou um pecador. Os querubins são seres reais e poderosos. No entanto, na Bíblia, os querubins muitas vezes representavam coisas celestiais. Eles foram integrados ao design da Arca da Aliança e ao tabernáculo dos mandamentos de Deus. Em Ezequiel 10, versos do 8 ao 14, descreve-se: sob suas asas, os querubins pareciam ter algo na forma de uma mão humana. Então olhei, e eis que havia 4 rodas ao lado dos querubins. Uma roda ao lado de um querubim e outra roda ao lado de cada outro querubim. E a aparência das rodas era como a pedra de Tarsis brilhante, berilo. Quanto à sua aparência, todos os 4 pareciam iguais, como se uma roda estivesse dentro de outra roda. Quando se moviam, iam em qualquer uma de suas 4 direções sem virar, mas seguiam na direção que estavam voltados sem virar enquanto iam. Todo o corpo deles, suas costas, suas mãos, suas asas e as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Até as rodas pertencentes a todos os 4 deles, em relação às rodas ligadas a eles, ouvias chamando, as rodas giratórias revolvendo. E cada uma tinha 4 faces. A primeira face era a face do querubim, a segunda a face de um homem, a terceira a face de um leão e a quarta a face de uma águia. Os querubins mostrados em Ezequiel 10 não apenas tinham asas e mãos, mas também estavam cheios de olhos, envolvidos por rodas dentro de rodas. No entanto, Ezequiel também pinta um tom sombrio no capítulo 10, e os querubins fornecem uma pista. O profeta apresenta sua visão que profetiza a destruição de Jerusalém. Em Ezequiel 9, verso 3, o Senhor desce de seu trono acima dos querubins até o limiar do templo. Enquanto no verso 10, verso 1, ele retorna novamente para tomar assento acima deles. Na calma antes da tempestade, vemos os querubins posicionados no lado sul do santuário. Sendo posicionados voltados para a cidade, testemunharam o início da retirada gradual da glória de Deus de Jerusalém. O agitar de suas asas indica eventos de imensa importância a seguir. No capítulo 10, verso 5, os querubins se levantam em preparação para a partida. Embora Ezequiel 10 seja difícil de entender, um ponto fica claro: os querubins estão associados ao esplendor de Deus. Este capítulo é um dos mais crípticos e evocativos da Bíblia sobre a grandeza de Deus, envolvendo seres angelicais. Deve ser lido com cuidado e em oração. Poucos capítulos na Bíblia oferecem ao leitor uma sensação da grandeza e glória de Deus, enquanto os serafins e querubins pertencem a hierarquias distintas e estão envolvidos em mistério na Bíblia, têm algo em comum. Eles glorificam constantemente a Deus, mas tão maravilhosos quanto são os seres angelicais e celestiais, eles empalidecem em comparação com nosso Cordeiro Celestial, o Senhor da Glória, diante de quem todos os poderes nos céus e na terra se curvam em adoração santa e admiração sem fôlego. Para o regente do coro, ao som das liras da aliança, um salmo de Asaf. Ouça-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho. Você que está entronizado entre os querubins, resplandeça. Salmos capítulo 80, verso 1. O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, trema a terra. Salmos capítulo 99, verso 1. A glória de Deus não será negada, e todo ser celestial dá testemunho silencioso ou vocal do esplendor de Deus.
No tabernáculo, no deserto, desenhos representando os querubins guardiões faziam parte do propiciatório e eram feitos de ouro. Êxodo 25, verso 18. Os querubins não apenas protegiam o lugar sagrado de Deus daqueles que não tinham o direito de estar lá, mas também asseguravam o direito do sumo sacerdote de entrar no lugar santo, com sangue como mediador do povo diante de Deus. Somente ele tinha permissão para entrar no santuário interior do Senhor. Por direito de redenção e de acordo com o status dos crentes, cada verdadeiro filho de Deus agora tem um acesso direto como sacerdote crente à presença de Deus através de Jesus. Os querubins não recusarão ao mais humilde cristão o acesso ao trono. A certeza de que podemos nos aproximar ousadamente por causa da obra de Cristo na cruz. O véu no templo foi rasgado. Como Paulo disse, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2, verso 19. Além disso, Pedro assegura, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. O santuário interior do trono de Deus está sempre aberto para aqueles que se arrependeram do pecado e confiaram em Cristo como Salvador. A estrela da manhã. O livro de Isaías 14 nos apresenta um ser conhecido como Lúcifer. Lúcifer significa literalmente aquele que traz luz em latim. A palavra é traduzida como estrela da manhã em hebraico. Lúcifer era retratado como uma divindade brilhante, magnífica e maravilhosa em todas as línguas. Ele estava encarregado dos serviços religiosos, do lugar onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música, sendo um talentoso artista com muita experiência. No entanto, ele se rebelou e caiu. Lúcifer, contudo, cometeu um erro grave em algum momento. Ele ficou tão cativado por seu próprio esplendor que tentou igualar-se a Deus e se rebelou contra seu Criador. Ezequiel 28, verso 14 ao 16. Tu és o querubim da cobertura, estabeleci-te, estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim da cobertura, do meio das pedras afogueadas. Vamos dedicar um momento para analisar um termo fascinante que surge neste trecho. Em hebraico, ele significa subir e descer como um difamador, um agitador com uma agitação dissimulada e sorrateira. Não andarás como difamador entre o teu povo, nem ficarás em pé contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, verso 16. Este versículo define um difamador, alguém que faz falsas alegações e insinuações. A mesma palavra aparece novamente em Provérbios 11, e a palavra exata é utilizada novamente. Um difamador revela segredos, mas o que é fiel em espírito encobre a questão. Voltando a Isaías, a razão da rebelião de Lúcifer é revelada. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, verso 12. Nos dois versículos seguintes, vemos a sua oposição à vontade de Deus. Isaías 14, versos 13 e 14. Pois disseste no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer era atingir o nível de igualdade com Deus. Ele se imaginava tão inteligente, atraente e majestoso que pensou consigo mesmo, eu poderia ser Deus.
De acordo com as Escrituras, Lúcifer manchou a lealdade de 1/3 dos anjos de Deus e os arrastou para sua rebelião e queda. Deus respondeu dizendo: "Contudo, tu serás lançado ao inferno, aos lados do abismo." Isaías capítulo 14, verso 15. Orgulho de Lúcifer. Podemos ver exatamente o que levou à queda de Lúcifer em Ezequiel 28, verso 17. Teu coração se exaltou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A motivação inicial de Lúcifer e a primeira transgressão estavam enraizadas no orgulho. O primeiro pecado registrado ocorreu no céu, não na terra, e não foi embriaguez, infidelidade ou mentira, foi orgulho, e ainda permanece como o pecado mais mortal de todos. O anjo Lúcifer era tão belo que se tornou orgulhoso. Ezequiel 28, verso 18 afirma: "Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplavam." Da Bíblia, parece que a principal responsabilidade dos querubins pode ser declarar a pecaminosidade do homem e proteger a presença de Deus dos homens pecadores. No entanto, o reino dos céus combate o mal. O alerta é claro: o orgulho, o primeiro dos pecados, permanece como o mais perigoso. A narrativa nos lembra de como a queda ocorreu, não por embriaguez, infidelidade ou mentira, mas por uma elevação desmedida do próprio ser. Além disso, observamos que, conforme indicado na Bíblia, os querubins desempenham um papel significativo ao declarar a pecaminosidade do homem e proteger a presença divina daqueles que se afastaram. Mesmo diante do mal, o reino dos céus se mantém em luta. Portanto, esta reflexão nos instiga a cultivar a humildade em nossas vidas, reconhecendo a fragilidade do orgulho e valorizando a submissão à vontade divina. Que possamos aprender com esta história a buscar a humildade como uma virtude essencial, evitando as armadilhas do orgulho que conduziram à queda do mais belo dos anjos. E hoje, quebre o orgulho do seu ser. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima.